Boa noite a todos. Pai universal, fonte de toda a vida e bondade, agradecemos por todas as bênçãos que nos concedes diariamente, muitas das quais sequer percebemos. Obrigada pelo dom da existência, pelo cuidado invisível que nos guia e pelas oportunidades de crescimento que encontramos ao longo do caminho. Pai amado, pedimos que fortaleças nossa fé para que possamos caminhar confiantes, mesmo em meio às incertezas. Dá-nos a sabedoria e o discernimento necessários para enfrentarmos os desafios da vida diária com coragem, paciência e humildade. Que possamos aprender com cada dificuldade e compreender que até nas tribulações há oportunidades para a evolução espiritual. Concede-nos a paz que Jesus tão amorosamente nos ensinou, aquela paz que nasce do Espírito e que nos sustenta em todas as circunstâncias. Que essa paz transcenda fronteiras e toque o coração de todos os teus filhos, onde quer que eles estejam. Pai eterno, suplicamos que as guerras cessem e que a harmonia e o amor fraternal possa prevalecer, aliviando o sofrimento de tantos mortais ao redor do planeta. Guia-nos sempre no caminho da verdade, do amor e do serviço ao próximo. Que possamos ser instrumentos da tua luz na terra, colaborando para a realização do teu reino. Assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Su. Boa noite, pessoal. Para quem eu não falei ainda, Lilian, Cristiane, Egli, quem mais? Lúcia, Maria já tinha falado, Irineu, Sidney, Antônio. Bom, já tinha Boa falado noite. para os outros. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar do documento, então, que trata da ressurreição de Lázaro. E é um documento muito bonito e cheio de ensinamentos e coisas intrigantes. E o mais importante desse documento aí, eu acho que é justamente o feito de que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que nós temos que aprender a ser pacientes e observar as coisas que estão à nossa volta para perceber muitas vezes que o Pai nos dá muito mais do que nós pedimos, embora a gente sempre tenha, quando pedimos, uma expectativa tão alta que a gente acaba se esquecendo de prestar atenção nas outras coisas. Muito bem, boa noite, Angela. Eu vou colocar o documento, então, Boa noite. Boa noite a todos. para a gente ler. E, claro, precisamos aí de um voluntário para Posso ler o começar? documento 168. Então, vamos lá, Sushi. Você só pode, por favor, aumentar um pouquinho? Que eu tô meio cega. Tá bom. Pronto. Uhum. A ressurreição de Lázaro. Pouco depois do meio-dia, Marta saiu ao encontro de Jesus quando ele apontava no cume da colina perto de Betânia. O seu irmão, Lázaro, estava morto há 4 dias e havia sido levado para o túmulo particular na extremidade do jardim ao final da tarde de domingo. A pedra à entrada do túmulo havia sido rolada até o seu devido lugar na manhã deste dia, uma quinta-feira. Quando mandaram a Jesus a informação sobre a doença de Lázaro, Marta e Maria encontravam-se confiantes de que o mestre tomaria alguma providência. Sabiam que o seu irmão estava desesperadamente doente. E ainda que não ousassem esperar que Jesus fosse deixar o seu trabalho de ensinar e de pregar
para trazer a sua ajuda, elas mantinham tal confiança no seu poder de curar doenças, a ponto de pensar que ele apenas diria as palavras de cura e Lázaro imediatamente restabelecer-se-ia. E quando Lázaro morreu, umas poucas horas após o mensageiro haver deixado Betânia para ir a Filadélfia, elas concluíram que o mestre não ficaria sabendo da doença do irmão delas, a não ser tarde demais, depois de Lázaro estar morto por várias horas. No entanto, junto com todos os seus amigos crentes, elas ficaram bastante desconcertadas com a mensagem que o corredor trouxera de volta na terça-feira, antes do meio-dia, ao chegar em Betânia. O mensageiro insistia que havia ouvido Jesus dizer: essa doença não o levará realmente à morte. E elas não podiam compreender porque ele não enviara uma só palavra a elas, nem oferecer a sua ajuda de um outro modo qualquer. Muitos amigos dos vilarejos vizinhos e alguns de Jerusalém vieram para confrontar as irmãs acometidas pela tristeza, confortar. Lázaro e as suas irmãs eram filhos de um judeu honrado e abastado, que havia sido um dos moradores mais notáveis da pequena aldeia de Betânia. E não obstante todos os três há muito serem seguidores ardentes de Jesus, eram altamente respeitados por todos aqueles que os conheciam. Haviam herdado vinhedos extensos e grandes olivais nas vizinhanças. E que eles fossem abastados era também atestado pelo fato de que puderam arcar com um túmulo privado dentro das suas propriedades. Os seus progenitores, ambos, haviam sido já colocados nesse mesmo túmulo. Maria havia deixado de lado o pensamento de que Jesus viria e abandonou seu próprio pesar. Marta, contudo, apegava-se à esperança de que Jesus ainda viria, até mesmo durante aquele momento na manhã em que eles rolaram a pedra à frente do túmulo e selaram a sua entrada. Mesmo então, ela instruiu um garoto vizinho para manter a vigia na estrada de Jericó, do alto da colina a leste de Betânia. E foi esse menino que trouxe a Marta as novas de que Jesus e os seus amigos se aproximavam. Quando se encontrou com Jesus, Marta caiu aos seus pés e exclamou: Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Muitos temores passavam pela mente de Marta. No entanto, ela não dava força à dúvida, nem se aventurava a criticar ou questionar a conduta do mestre quanto à morte de Lázaro. Depois que ela falou, Jesus abaixou-se para colocá-la de pé e disse: Tenha fé simplesmente, Marta, e o seu irmão ressuscitará. Então Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia, mas ainda agora eu creio que tudo o que pedires a Deus, o nosso Pai te concederá. E então Jesus disse, olhando diretamente nos olhos de Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, embora morra, ainda viverá. Em verdade, todo aquele que viver e acreditar em mim, nunca morrerá. Marta, tu crês nisso? E Marta respondeu ao mestre: Sim, eu tenho há muito acreditado que tu és o libertador, o Filho de Deus vivo, aquele mesmo que deveria vir a este mundo. Tendo Jesus perguntado por Maria, Marta foi imediatamente até a casa e disse a sua irmã em voz baixa: O mestre está aqui e perguntou por você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se rapidamente e apressou-se para encontrar Jesus, que ainda permanecia distante da casa, no mesmo local em que Marta o havia encontrado inicialmente. Quando os amigos que estavam com Maria, buscando confortá-la, viram que ela levantara-se rapidamente e saíra, seguiram-na, supondo que estava indo ao túmulo para chorar.
Muitos dos que estavam presentes eram inimigos implacáveis de Jesus. Por isso é que Marta tinha ido encontrá-la sozinha. Essa era também a razão por que ela havia ido secretamente informar a Maria de que ele perguntara por ela. Marta, embora tivesse almejado ver Jesus, procurava evitar qualquer incidente desagradável que pudesse ser causado pela súbita chegada dele em meio a um grupo grande de inimigos seus de Jerusalém. A intenção de Marta era permanecer na casa com os amigos, enquanto Maria fosse saudar Jesus. Mas nisso ela não foi bem-sucedida, pois todos seguiram Maria e, desse modo, viram-se inesperadamente em presença do Mestre. Marta conduziu Maria até Jesus e, quando esta o viu, caiu também de joelhos aos pés dele, exclamando: Se apenas estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu como todos estavam pesarosos por causa da morte de Lázaro, a sua alma encheu-se de compaixão. Quando os amigos pesarosos viram que Maria havia ido saudar Jesus, colocaram-se a uma certa distância, enquanto Marta e Maria falavam ambas com o Mestre e recebiam novas palavras de conforto e de exortação, para que mantivessem uma fé firme no Pai e uma completa resignação quanto à vontade divina. A mente humana de Jesus estava envolvida fortemente por uma contenda entre o seu amor por Lázaro e a desolação das irmãs, e o seu desdém e desprezo pela demonstração exterior de afeto manifestada por alguns daqueles judeus descrentes e com intenções assassinas. Jesus ressentia-se com indignação da exibição externa forçada de luto por Lázaro, da parte de alguns daqueles que se declaravam amigos, porquanto esse falso sentimento estava vinculado nos corações deles à inimizade bastante amarga que mantinham para com o próprio Jesus. Alguns desses judeus, entretanto, pareciam sinceros no seu luto, pois eram realmente amigos da família. Obrigado, Sussu. Muito bem, boa noite para quem eu não falei ainda, Roberto, César, Yara, Sandra, Boa noite, Henrique. Acho que eu já tinha falado para ela. noite. Boa noite, Boa Henrique. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Muito bem, alguém quer tecer algum comentário sobre a chegada de Jesus à casa de Maria e Marta, logo após a morte de Lázaro? Na verdade, não foi bem logo após, né? Porque Jesus chegou na casa de Maria e Marta numa quinta-feira, mas Lázaro havia morrido no domingo, né? Então, nós já estávamos 4 dias depois da morte de Lázaro. Muito bem. Alguém quer falar? Vocês se lembram quando, na leitura da semana passada, o mensageiro de Marta e Maria chegou a Jesus em Pela, anunciando a doença de Lázaro. E Jesus, quando recebeu esse mensageiro, a gente vai ver que Lázaro já estava morto. Ele morreu poucas horas depois que o mensageiro saiu da casa de Lázaro. Mesmo assim, Jesus havia anunciado ao mensageiro, dado uma mensagem de volta, dizendo que a doença da morte, a doença de Lázaro, não o levaria realmente à morte. E aí o ponto-chave é realmente, porque
de fato, né, Lázaro morreu no domingo, mas como Jesus tinha a intenção de ressuscitá-lo, e sobre essa intenção também se levantam dúvidas aqui, como nós vamos ver mais à frente, ele disse que essa doença não levaria Lázaro realmente à morte. E essa foi a mensagem que as irmãs receberam quando o mensageiro voltou, e só que, claro, Lázaro já estava morto, então elas não podiam entender o significado da mensagem e nem porque Jesus não havia enviado uma palavra de consolo ou uma palavra de motivação, de esperança para elas. Mas, na verdade, Jesus mandou uma palavra de esperança. Confiem, essa doença não levará Lázaro realmente à morte. Mas, claro, a gente, na condição de humanos, a gente se vê numa situação dessa e vamos pensar o quê, né? É, mestre talvez não tivesse tomado conhecimento de que o irmão delas, Lázaro, já estava morto, né? E o que fazer, né? E Jesus ali, quando recebeu esse mensageiro, vocês se lembram também que ele ficou parado algum tempo, aparentemente pensando, e ali se sugeriu que ele estaria matutando alguma coisa, antes de dar a resposta para o mensageiro, né? Então, ninguém pode afirmar categoricamente, mas a gente tem vários exemplos, na vida de Jesus, depois que ele assumiu a vida pública, já na condição de soberano, soberano ainda não, mas na condição de criador do universo local. Bom, na verdade, ele já era o soberano, porque ali no batismo ele conquistou a soberania dele, e ele assumiu a vida pública depois do batismo. Então, sempre, nunca foi dito claramente, mas Jesus tinha presciência das coisas? E essa é uma pergunta que se faz com frequência ao estudar a vida pública de Jesus. Em muitos momentos, ele parecia ter presciência dos acontecimentos e das coisas que estavam acontecendo. Ele antecipou, por exemplo, para os apóstolos que ele ia morrer e ia ressuscitar, e que ia deixar com eles o Espírito da verdade. Então, ao longo da vida pública de Jesus, houveram várias passagens onde Jesus mostrou, nosso Micael mostrou ter uma presciência das coisas. E nós também nos lembramos, que ali no texto da semana passada, Jesus ficou meditando e pensando sobre o que fazer, e ele achava que ele tinha que ter ainda mais uma oportunidade, aproveitar mais uma oportunidade de tentar converter as almas do Sinédrio, o povo do Sinédrio de Jerusalém, que eram seus perseguidores e queriam matá-lo. Então, tudo indica que Jesus engendrou a ressurreição de Lázaro já naquele momento, quando recebeu a mensagem daquele mensageiro. E o objetivo dele, a meu modo de ver, não era o de
trazer Lázaro à vida, porque ele era um amigo pessoal de Lázaro e achava que Lázaro não podia morrer, tinha que ficar mais algum tempo. Ele planejou essa ressurreição de Lázaro com o propósito de uma exibição de força, de poder, para ver se assim o pessoal do Sinédrio reconsideraria ou repensaria a vida deles com base nos ensinamentos de Jesus. Então, assim, como que Jesus quisesse dar uma última oportunidade com um feito espetacular, magnífico, para que não pudesse ser contestado, e aí então dar uma oportunidade a esse pessoal do Sinédrio de aderir aos ensinamentos do Mestre ou mudarem as suas atitudes. A gente vai ver mais para frente que não foi bem isso que aconteceu, embora muitos membros do Sinédrio tenham se convertido, uma parte do Sinédrio depois o condenou à morte. E aí uma pergunta nós ainda vamos chegar lá, estou antecipando isso porque eu estou falando da presciência de Jesus, do nosso Micael. Então, se ele tinha, de alguma forma, uma presciência, será que ele não saberia? Então, ele sabia que o amigo dele, Lázaro, estava morto. Será que ele não saberia que essa tentativa dele de converter os membros do Sinédrio não iria dar certo? Ele não teria presciência disso? É só para a gente pensar. Se for assim, por que Jesus então teria tomado essa decisão? Eu levantei uma série de perguntas, indagações sobre essa questão. E, claro, essa resposta não está clara ali. Os reveladores mesmo levantam uma série de dúvidas, como nós vamos ver, sobre todo esse evento. Mas eu acho que o feito de Jesus, mesmo que ele tivesse presciência, assim como o nosso Pai tem presciência, e o ajustador está lá nos habitando, será que o nosso Pai não sabe quem de nós vai dar certo ou não vai? E o nosso Pai nos abandona porque ele já sabe de antemão que nós não vamos dar certo? Existem alguns casos que isso acontece, mas são poucos. A gente não sabe o tamanho do problema aí. Mas a gente sabe que o ajustador do pensamento não desiste, mesmo que o nosso Pai tenha presciência de que, eventualmente, o trabalho dele, ajustador, vai ser em vão ali. Mas ele fica ali, insistindo, tentando e mudando. Então, não seria o mesmo caso de Jesus se ele tivesse presciência do que ia acontecer com os membros do Sinédrio? Talvez Jesus tenha tomado essa decisão não só para converter os poucos do Sinédrio que se converteram, mas também para nos mostrar que nós não podemos desistir. É nosso trabalho, não jogar a toalha no chão, não perder o jogo no vestiário, não perder o jogo antes da partida começar. Então, acho que o exemplo de Jesus aqui é justamente esse: olha, eu vou salvar muito poucas almas ali do Sinédrio, mas vou salvar algumas. Mas também eu não posso abandonar, desistir da última oportunidade que eu posso ter de salvar esse povo.
mesmo sabendo que não vai dar certo, mas eu não vou desistir. É uma possibilidade, não sei, os reveladores não falam isso, né. Roberto, você tinha levantado a mão e eu estou falando demais aqui, e não sei se você ainda quer falar alguma coisa ali. Olha, Henrique, o que você está falando é uma questão muito, muito profunda. Ela tem a ver com livre-arbítrio, ela tem a ver com essa questão. Deus infinito, ele sabe exatamente o que vai acontecer, ele sabe que uma personalidade vai falhar, vai se rebelar. É uma questão muitíssimo profunda. Eu acho que uma realidade é Deus infinito, outra é a personalidade divina de Jesus. Eu acho que Jesus ele tem presciência do que ele iria fazer. Ele sabia que ele poderia e iria ressuscitar Lázaro. Mas a questão da aceitação da misericórdia pelo Sinédrio envolve o livre-arbítrio dessas pessoas. E eu creio que Deus, ele tem certeza do futuro eterno perfeito. Agora, quanto ao livre-arbítrio dos indivíduos e a possibilidade deles falharem, eu acho, bom, é a minha opinião, né? É como um pai. Ele é como um pai perfeito. E ele não diz respeito ao livre-arbítrio dos filhos criaturas. E esse respeito à liberdade dos filhos possibilita que os filhos errem. Então, eu acho que ele nos fez realmente livres, ele é perfeito, ele é um pai perfeito, ele faz o que é possível, mas nós, enquanto indivíduos, a liberdade é real. Nós podemos engrandecer essa divindade no nosso interior, ou nosso ego isolado, pode optar pelo mal. E aí a gente comete uma espécie de suicídio cósmico. E eu acho que ele não prevê. Eu acho que ele não prevê. Eu acho que ele dá a liberdade real. Minha opinião, minha opinião nesse assunto É, tão complexo. a gente de verdade não sabe, né, Roberto? Você colocou bem essa questão, e é muito difícil para a gente, nós aqui, fazermos um juízo dessa questão. Mas o ponto importante aqui não é ter uma resposta clara sobre isso. Ponto importante aqui, porque se essa resposta tivesse que ser uma resposta clara, provavelmente os reveladores teriam dado a conhecer essa resposta. Mas eu acho que o importante aqui é nós mesmos nos questionarmos sobre essas questões e olhar o lado amoroso, misericordioso, magnânimo do nosso Pai, de Jesus, em todas essas situações. E acho que o ponto aqui da ressurreição de Lázaro, que merece um destaque profundo para que nós não cometamos erros, é que a decisão de Jesus de ressuscitar Lázaro não tinha nada a ver com o amor de Jesus por Lázaro. Não foi essa a razão da ressurreição de Lázaro. Então, muita gente às vezes confunde, achando que a decisão de Jesus era porque ele se compadeceu tanto de Lázaro, seu irmão amigo, e as suas amigas e irmãs Marta e Maria. Ele estava tão compadecido que se encheu de amor
e ressuscitou a Lázaro. Não foi isso que aconteceu, né? E aí, vendo o texto aqui, a gente vê, então, ainda na quinta-feira, já no quarto dia, a morte de Lázaro, na véspera, naquele dia, eles já tinham eh, fechado o túmulo ali, colocado a pedra na frente do túmulo. Então, no quarto dia, e ainda estavam ali no velório, no luto, quando Jesus chegou, né? E a gente vê o amor que Marta e Maria tinham por ele e a confiança que tinham nele. E elas acreditavam que Lázaro só não tinha se salvado porque Jesus, quando recebeu a notícia, ele já estava morto. Que elas acreditavam que que Jesus, mesmo à distância, se elevasse o seu pensamento e proferisse as palavras que ele quisesse proferir em favor de Lázaro, seria suficiente para que Lázaro se curasse. Então, elas acham que só não deu certo porque quando ele recebeu a notícia da doença de Lázaro, Lázaro já estava morto. Então, foi muito comovente ver a chegada de Jesus ali, com as duas irmãs, né? Marta demonstrando uma fé incrível em Jesus, né? E Jesus pergunta para ela se ela crê, né? E fala que Lázaro, vai ressuscitar, e ela fala: "Sim, eu sei, ele vai ressuscitar quando chegar o momento lá nas Morôncias", né. E e Jesus diz: "Não, eu sou a ressurreição, a vida. Ele vai ressuscitar. Você acredita nisso, Marta?" E ela diz: "Eu creio, Senhor." Então ela tinha a fé profunda, mas continuava achando que ele estava falando da ressurreição de Lázaro ali nas Morôncias. Ela não passou pela cabeça dela que Jesus estivesse falando de uma ressurreição de Lázaro ali naquele lugar. Interessante também que tinha muitos convidados ali na casa de Lázaro, né? E como os reveladores nos contam aí, era uma família de judeus proeminentes, bem-sucedidos, extremamente respeitados e muito queridos na região, de grandes posses, né? Então tinha um monte de gente ali do sinédrio, judeus e tudo, muitos deles, a maioria deles, inimigos de Jesus. Eram justamente aqueles daquele grupo que estavam perseguindo a Jesus e queriam dar um fim a Jesus, né. Então foi uma saia justa ali para as meninas, né, Marta e Maria, para tentar contornar e evitar que houvesse qualquer tipo de confusão ou de complicação com a chegada de Jesus, porque elas sabiam que Jesus era odiado por algumas daquelas pessoas que estavam ali na casa delas para aquele momento de luto, né. E também isso mexeu com Jesus, porque Jesus percebia nessas pessoas, que era um luto falso, que não era essas pessoas realmente não tinham uma compaixão por Marta e Maria, estavam ali por uma questão social, só uma questão, de cumprir uma obrigação social, etcétera, né. Então, Jesus ficou muito aborrecido com isso, né, com a falsidade dessas pessoas que estavam ali. E qualquer semelhança com os nossos dias de hoje é mera coincidência, mas acontece, né.
Então, muito interessante esse evento todo. E aí nós estamos falando aqui da presciência de Jesus, e ele perguntou, né, onde que ele estava enterrado, né? Onde enterraram? Ora, ele não sabia onde Lázaro estava enterrado, ele sabia que Lázaro tinha morrido, tinha presciência de muitas coisas e perguntou para as meninas onde que ele foi enterrado, né? Foi Ed. Eu, assim, me chamou bastante a atenção o último parágrafo, né? Eu gostei muito da sua reflexão da presciência, né? Porque realmente me fez ver mesmo esse lado. Mas tem uma parte, no último parágrafo, os reveladores colocam aí, ó, a mente humana de Jesus estava envolvida fortemente por uma contenda entre o amor por Lázaro e a desolação das irmãs e o seu desdém e desprezo pela demonstração exterior de afeto manifestada por alguns daqueles judeus descrentes e com intenções assassinas, né? E Jesus ressentia-se com indignação da exibição externa forçada do luto por Lázaro, da parte de alguns daqueles que declaravam amigos, enquanto esse falso sentimento estava vinculado nos corações deles à inimizade bastante amarga que mantinham para com o próprio Jesus. E alguns desses judeus, entretanto, pareciam sinceros por seu luto, pois eram realmente amigos da família. Mas o que me chamou a atenção é sobre a mente humana de Jesus. Havia esse embate interno também, né, de sentir muita compaixão pelo luto, né, pelo seu grande amigo Lázaro, né, e a desolação das suas irmãs e todo esse conflito com esses pessoal do Sinédrio que essa última chance que ele queria dar ao pessoal do para que eles pudessem refletir sobre tudo isso, né? Então, eu achei bem interessante assim essa colocação dos reveladores sobre a mente de Jesus. É só esse me chamou a atenção. Muito legal essa observação, Egli. Eu acho que você observou bem ali. Jesus, com certeza, se compadecia do sentimento de Marta e Maria, ficava compadecido com a tristeza delas, e ao mesmo tempo se revoltava com a atitude desses judeus falsos que estavam ali só para cumprir, de repente, marcar um ponto da socialite, né? É claro que Jesus não tinha o mesmo sentimento por um morto como nós temos. A gente se entristece porque morreu alguém, né? Quando a gente chegar na era de luz e vida, a gente vai fazer festa, que a pessoa partiu e foi para as monôncias. E hoje a gente tem esse sentimento de uma tristeza profunda quando um ser querido parte, né? E, claro, Jesus não tinha esse tipo de sentimento com relação à morte humana, mas tinha, sim, esse sentimento com relação à tristeza que essa morte podia ocasionar sobre aqueles que aqui ficavam. Então, para Jesus era complicado isso daí, né? Ele tinha que claramente ter essa luta na mente dele entre a compaixão por aqueles que estavam aqui e deixar que a vida seguisse o seu caminho como deveria ser. Claro que ele sabia que Lázaro iria ressuscitar ali nas Morôncias, né? Então ele não tinha essa preocupação
por Lázaro, né? Muito bem. Diga lá, Sidney. Então, eu só queria fazer um destaquezinho aqui. Alguns desses judeus, entretanto, pareciam sinceros no seu luto, pois eram realmente amigos da família. Então, aí vai remeter àquela opinião sua mesmo, de que, mesmo que fosse um, ele ia tentar salvar. Exatamente. Bem lembrado, Sidney. Muito bem. Vamos só dar uma repassada rápida no texto aqui, ver se tem alguma outra coisa que chama atenção. Fiquem à vontade para levantar. Então, Lázaro já estava morto há 4 dias, né? Elas achavam que o mestre tomaria alguma providência, mas aqui elas achavam que o mestre não ficaria sabendo da doença do irmão delas, a não ser tarde demais, depois de Lázaro já estar morto por várias horas. Quando Jesus recebeu a notícia, segundo os reveladores, Lázaro já estava morto havia 11 horas. Mas aí vem Jesus e diz: olha, essa doença não o levará realmente à morte. E elas não podiam compreender porque ele não enviara a elas uma só palavra, nem oferecer ajuda de qualquer outro modo. Muito bem. Eles tinham um túmulo que não era uma coisa comum dentro da propriedade deles, né? Só as pessoas, as famílias mais abastadas podiam ter um túmulo na sua propriedade. E Marta, que tinha uma fé tremenda, ainda tinha esperança na vinda de Jesus. E foi ela quem pediu, né, para aquele garoto vizinho ficar vigiando ali a estrada de Jericó. E foi esse menino que trouxe a ela a notícia de que Jesus se aproximava. Então, ela, mais uma vez, manifesta a fé dela aqui, dizendo que se Jesus tivesse estado lá, o irmão dela talvez não tivesse morrido. E Jesus a incentiva: tenha fé, Marta, seu irmão ressuscitará. E E ela disse: até, Henrique, é interessante que a Marta ela não se conformou, ela ainda põe um menino ali para vigiar, porque ela acha que tinha fé que o Jesus ainda ia chegar de algum jeito, né? Então, isso também exatamente. bastante Ela, fé, ela, né? ela tinha uma Total. fé tremenda em Jesus. Então, quando Jesus disse: ela tenha fé, seu irmão ressuscitará, ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas ainda completou ali, né? Ainda agora eu creio que tudo que pedires a Deus, o nosso Pai, concederá. Então ela tinha uma fé gigante em Jesus. E Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Depois ela chama lá Maria, né? E aqui fala dos amigos implacáveis de Jesus que estavam ali presentes, né? E lógico, as meninas ficaram com uma saia justa ali, de ter Jesus com aquelas pessoas que elas sabiam que estavam presentes ali e não gostavam de Jesus, algumas daquelas pessoas, né? Muito bem, então vamos ver o que aconteceu aqui no túmulo de Lázaro. Chuchu, você quer continuar lendo ou passar uma bola aqui? Vamos deixar alguém ler? Isso, vamos lá então. Quem vai nos ajudar? Eu, Boa, Sandra, vamos lá. no túmulo de Lázaro. Depois de haver passado alguns momentos confortando Marta e Maria, a uma certa distância dos que velavam, Jesus perguntou. Espera aí, só um minuto, por favor. Jesus perguntou-lhes:
Onde o colocaram? Então Marta disse: Vem e vê. E enquanto em silêncio acompanhava as duas pesarosas irmãs, o mestre chorou. Quando os judeus amistosos que o seguiam viram as suas lágrimas, um deles disse: Vê como ele o amava? Será que ele abre os olhos dos cegos? Não poderia ter impedido esse homem de morrer? Nesse momento, eles postaram-se de pé diante do túmulo da família. Uma pequena caverna natural, num declive e sob uma saliência de rocha que aflorava até uns 10 metros de altura na extremidade do jardim. É difícil explicar às mentes humanas o porquê do pranto de Jesus. Ainda que tenhamos acesso ao registro das emoções humanas e aos pensamentos divinos combinados de Jesus, tais como registrados na mente de seu ajustador personalizado, não estamos de todo certos sobre a causa real dessas manifestações emocionais. Estamos inclinados a acreditar que o pranto de Jesus tenha ocorrido por causa de um certo número de pensamentos e de sentimentos que passaram pela sua mente naquele momento, tais como: ele sentiu uma compaixão genuína e entristecida por Marta e Maria, e mantinha um afeto humano, real e profundo pelas duas que haviam perdido o irmão. 2. Ele estava com a mente perturbada pela presença da multidão que lamentava, alguns com sinceridade, outros meramente por fingimento, e sempre se ressentia dessas manifestações exteriores de luto. Jesus sabia que as irmãs amavam o irmão e que tinham fé na sobrevivência dos crentes. Esses sentimentos conflitantes talvez expliquem as emoções dele ao se aproximar do túmulo. 3. Jesus hesitou verdadeiramente em trazer Lázaro de volta à vida mortal. As suas irmãs realmente necessitavam dele, mas Jesus lamentava ter de trazer o seu amigo de volta e levá-lo a experimentar a perseguição amarga a qual ele bem sabia. Lázaro teria de suportar, em consequência de ter sido ele aquele que foi submetido à demonstração, a maior de todas, do poder divino do Filho do Homem. Perfeito. E agora podemos relatar um fato interessante e instrutivo. Embora essa afirmativa desenrole-se como um acontecimento aparentemente natural de assuntos humanos, paralelamente ele traz algumas luzes muito interessantes. Conquanto o mensageiro haja alcançado Jesus no domingo, contando-lhe sobre a doença de Lázaro, e ainda que Jesus tenha enviado a mensagem de que não o levaria à morte, ao mesmo tempo ele encaminhou-se pessoalmente para Betânia e até mesmo perguntou às irmãs onde o colocaram. Embora tudo isso possa parecer indicar que o mestre estivesse procedendo segundo a maneira desta vida e de acordo com o conhecimento limitado da mente humana, entretanto, os registros do universo revelam que o ajustador personalidade de Jesus havia emitido ordens para que o ajustador do pensamento de Lázaro permanecesse indefinidamente retido no planeta depois da morte de Lázaro. O que é registro dessa ordem foi feito 15 minutos antes do último suspiro de Lázaro. A mente divina de Jesus teria sabido, mesmo antes de Lázaro haver morrido, que ele o ressuscitaria dos mortos? Não sabemos, apenas sabemos das coisas que estamos expondo aqui. Muitos dos inimigos de Jesus estavam inclinados a escarnecer as suas manifestações de afeto e diziam entre si: se ele preocupava-se tanto com este homem, por que demorou assim para vir até Betânia? Se ele é o que dizem, por que não salvou o seu querido amigo? De que vale curar estrangeiros na Galileia se não pode salvar aqueles a quem ama? E de muitos outros modos escarneceram e fizeram pouco dos ensinamentos e das obras de Jesus. E assim,
Nessa quinta-feira à tarde, por volta das 2h30, tudo estava pronto, nesse pequeno vilarejo de Betânia, para que fosse realizada a maior de todas as obras ligada à ministração terrena de Micael de Nebadon, a maior manifestação de poder divino durante a sua encarnação na carne, já que a sua própria ressurreição ocorreu depois que havia sido liberado dos laços de habitação na carne mortal. O pequeno grupo reunido diante do túmulo de Lázaro jamais imaginaria a afluência próxima e a disponibilidade da presença de todas as ordens de seres celestiais reunidas sobre a liderança de Gabriel e à espera sobre a direção do ajustador personalizado de Jesus, todos vibrando de expectativa e prontos para executar o comando de seu amado soberano. Quando Jesus pronunciou essas palavras de comando, retirem a pedra, as hostes celestes reunidas estavam prontas para encenar o drama da ressurreição de Lázaro, à semelhança da carne mortal. Esta forma de ressurreição envolve dificuldades de execução que em muitos transcendem a técnica usual da ressurreição das criaturas mortais, na forma moroncial, e requer um grande número de personalidades celestes e uma organização muito mais ampla de recursos do universo. Quando ouviram aquele comando de Jesus para que a pedra em frente do túmulo fosse rolada para fora da entrada, Marta e Maria ficaram repletas de emoções contraditórias. Maria tinha esperança de que Lázaro fosse ressurgir dos mortos, mas, se bem que em certo momento o grau compartilhasse a fé da irmã, Marta estava mais atormentada pelo medo de que Lázaro não estivesse apresentável na sua aparência para Jesus, os apóstolos e seus amigos. Marta disse: deveríamos remover a pedra? O meu irmão deve estar morto por 4 dias, e assim a decomposição do corpo já deve ter se iniciado. Marta disse isso porque também não estava certa do motivo pelo qual o mestre pedira que a pedra fosse removida. Ela supunha que talvez Jesus quisesse apenas dar uma última olhada em Lázaro, e ela não estava sendo nem firme nem constante na sua atitude. E porque hesitavam em rolar a pedra, Jesus falou: eu não vos disse inicialmente que essa doença não o levaria à morte? Eu não vim para cumprir a minha promessa? E quando vim até vós, eu não vos disse que, se apenas cresceis, vós veríeis a glória de Deus? Por que duvidais? Quanto ainda falta para acreditardes e obedecerdes? Quando Jesus terminou de falar, seus apóstolos, com a assistência de vizinhos dispostos, tomaram da pedra e rolaram-na, tirando-a da entrada do túmulo. Era uma crença comum dos judeus a de que a gota de fel na ponta da espada do anjo da morte começasse a operar ao final do 3º dia, de um modo tal que apresenta o efeito pleno do 4º dia. Eles admitiam que a alma do homem poderia permanecer no túmulo até o fim do 3º dia, tentando reanimar o corpo morto. Mas acreditavam firmemente que na aurora do 4º dia a alma iria para a morada dos espíritos que partiram. Essas crenças e opiniões a respeito dos mortos e sobre a partida dos espíritos dos mortos serviram para assegurar as mentes de todos ali presentes no túmulo de Lázaro e, posteriormente, a todos que pudessem ouvir sobre o que iria acontecer, que esse real e verdadeiramente era um caso de ressurreição entre os mortos, causada pela obra pessoal daquele que declarara ser a ressurreição e a vida.
É muito lindo, Obrigado. muito lindo, Sandra. muito lindo. Agora, deixa eu falar uma coisa que é assim, ó. Essa que a gente estava conversando agora, quando ele fala no terceiro item aí, que ele faz uma afirmação, Jesus, posso repetir, por favor? Pode, claro. Jesus hesitou verdadeiramente em trazer Lázaro de volta à vida normal. As suas irmãs realmente necessitavam dele, mas Jesus lamentava ter de trazer o seu amigo de volta e levá-lo a experimentar a perseguição amarga, a qual ele bem sabia. Lázaro teria de suportar em consequência de ter sido ele aquele que foi submetido à demonstração, a maior de todas, do poder divino do Filho do Homem. No meu entender, o que eu alcanço é que Jesus sabia de tudo, de tudo, de tudo, desde o dia que ele demorou. Ele chegou no dia que ele tinha que chegar, ele deixou todo mundo pensar milhões de coisas, deixou cada um se revoltar por dentro, e os que tinham mais fé, os que tinham menos fé, os que questionavam, toda aquela confusão, ele deixou acontecer. Para ele era muito difícil ter que exercer esse papel, porque ele não gostava dessa ostentação, mas ela era necessária para fazer a confusão que seria posterior. Um dia ele tinha que ser crucificado, ele sabia disso, tinha um script. E ele seguiu by the book. Nós temos um acordo. Então, meu pai, às vezes é difícil cumprir a proposta, mas eu tenho uma missão nesse planeta, né? E eu tenho que viver as emoções humanas para ver como que um homem daqui, desse planeta, elabora todo esse processo. E fazer tudo isso olhando de fora com a força que ele tinha. Brincar, não é para qualquer um, né? Mas isso me respondeu um pouco o que estava sendo questionado antes. Não sei se é assim, mas foi o que eu pensei enquanto eu estava lendo. Que a gente concorda, eu pelo menos concordo com o que você está colocando, Sandra. Mas é sempre uma concordância pessoal, porque os reveladores não falam claramente todos os detalhes da coisa, eles deixam ali para a gente pensar, né? Então, lembra que nós falamos ali um fato importante, relevante, para a gente não se equivocar sobre os motivos que levaram Jesus a ressuscitar Lázaro. Ele, na verdade, ficava muito entristecido e preocupado com o fato de ressuscitar a Lázaro, porque sabia das consequências que Lázaro teria que enfrentar depois de ressuscitado, quando ele, Jesus, abandonasse este mundo. E a gente vai ver mais para frente aqui que foi isso mesmo, né? Lázaro foi largamente perseguido, ele teve que fugir e tudo mais. Então, de fato, é uma situação interessante que nos faz pensar sobre muitas coisas. Jesus, quando se retirou nos seus 40 dias após o batismo, ele decidiu que ele não usaria o poder dele para assentar como o Filho de Deus aqui na terra, e também não usaria as hostes celestiais que o acompanhavam por todo lado. Então, essa era uma decisão que Jesus tomou logo depois do batismo dele, quando ele trabalhou no seu retiro para construir na sua mente a maneira como ele deveria conduzir a sua vida pública na divulgação do reino de Deus. E as decisões foram essas: não usar a força do seu poder de criador e não usar as forças celestes que o acompanhavam. Mas tinha um porém, todavia.
a não ser que o pai dele assim o desejasse. certo. Então a gente vê ali, Jesus claramente, para mim, pelo menos, nesse episódio, ele agiu seguindo a vontade do pai dele, que era É. isso que acontecesse. Então, a gente vê ali que o ajustador do pensamento personalizado de Jesus, vocês se lembram quando Jesus foi batizado, o ajustador de Jesus saiu da sua mente, foi a Divinitum e recebeu uma personalidade do Pai lá no paraíso, lá em Divinitum, e voltou. E a partir daí já não mais habitou a mente de Jesus, senão que o acompanhou o tempo todo. E Jesus transferiu naquela oportunidade o comando das hostes celestes para esse ajustador do pensamento. Vocês se lembram disso? E esse ajustador disse a ele: "Ó, eu vou fazer exatamente do jeito que você está me pedindo. Essas hostes não vão realizar nada sem a minha permissão, a menos que você ou nosso pai assim o desejem." Mas lembrou Jesus também: "Cuidado com a questão do tempo, eu não controlo o tempo, nem Jesus controlava o tempo, né. Então, se for uma questão sujeita ao tempo, eu não tenho como evitar isso aconteça." Então, o controle do ajustador do pensamento estava diretamente ligado a tudo aquilo que não alterasse as forças, da natureza, as forças naturais da nossa vida. E quando teve aquele milagre, por exemplo, que a gente chama de milagre, mas Jesus diz que não foi, da conversão da água em vinho nas bodas de Canaã, eles explicam ali que o que houve foi uma aceleração do tempo. Não houve uma violação das regras naturais. Então, assim, a uva teria sido plantada, as plantinhas cresceram, deu os frutos, colheram as uvas, fizeram o vinho, encheram os vasos de vinho. Tanto foi uma sequência natural, só que acelerada no tempo. Então, aquele evento é um evento que escapou ao controle do ajustador do pensamento de Jesus, que não controla o tempo, para ele o tempo não existe, e do próprio Jesus, que também para ele o tempo não existe. Então, este caso da ressurreição de Lázaro era diferente. Era uma violação das regras da natureza. Então, como assim? Morreu o sujeito, agora você vai botar o cara de pé de novo? Que negócio é esse? Então, essa é uma violação das regras da natureza. E que, para Jesus e para seu ajustador do pensamento, só deveria acontecer se fosse da vontade do nosso Pai Celestial. E por isso eles assim decidiram. É claro, Jesus e o ajustador tinham uma comunicação fluida e constante com o Pai do paraíso, e, portanto, eles sabiam exatamente o que eles queriam e o que o Pai esperava que eles fizessem. E aqui os reveladores nos contam que o ajustador personalizado de Jesus deu ordens ao ajustador de Lázaro para que ele não abandonasse a área quando Lázaro morresse, ficasse por aqui. Vocês se lembram que quando a gente morre, imediatamente mesmo, o nosso ajustador do pensamento parte para Divinitum e aguarda o momento da nossa ressurreição para vir se encontrar de novo conosco ali nas Morôncias. Ou seja, ele recebeu o ajustador de Lázaro
a ordem do ajustador personalizado de Jesus, que é o supervisor de todos os ajustadores de Urântia, para que ele permanecesse aqui, não fosse para Divinitum, quando da morte de Lázaro. Então, de fato, isso foi feito 15 minutos antes de que Lázaro tivesse morrido. Então, será que só o ajustador do pensamento tinha presciência disso, ou Jesus também tinha presciência? Ele se comunicava fluidamente com seu ajustador personalizado, assim como ele se comunica fluidamente com o seu Pai do paraíso. O tempo não existe para ele. Então, ele se faz presente onde ele quer, no momento que ele quer. Então, esse fato, mais uma vez, antecipa, né, a ideia, dá uma ideia de que Jesus, assim como o seu ajustador, tinha uma presciência da morte eminente de Lázaro, porque Lázaro não havia morrido ainda quando recebeu a ordem de permanecer aqui. Foi 15 minutos antes da morte de Lázaro, não havia morrido. Então, eu suponho que tanto Jesus como o ajustador do pensamento sabiam que ele ia morrer. E quando a mensagem chegou para Jesus, Jesus já sabia que ele estava morto. Essa é a maneira como eu entendo lendo o que está escrito aí, né? Os reveladores não afirmam categoricamente isso, mas está nas entrelinhas ali. E um outro fato notável que pode ser trazido à nossa mente aí é que, como todos nós sabemos, antes da chegada do Espírito da Verdade, não todos os mortais recebiam ajustadores do pensamento. Alguns poucos mortais recebiam e tinham que fazer por merecer. Então, muitos mortais, todos os mortais, sem exceção, recebiam a personalidade que é dada pelo nosso Pai, que nos dá um vínculo ao nosso Pai, mas o ajustador do pensamento, que desenvolve a nossa alma, sem o que fica impossível a nossa ressurreição, não todos os mortais recebiam o ajustador, eles tinham que fazer por merecer para receber um ajustador. Então, só depois de Pentecostes, com a chegada do Espírito da Verdade, que todos passaram a receber os ajustadores indistintamente. E Lázaro tinha um ajustador, então era uma dessas pessoas que tinha um ajustador do pensamento, né? Interessante. É outra coisa para a gente observar. Oi, Egli. Então, dentro disso que você está falando, Henrique, achei bem legal, porque eu fiquei na dúvida, puxa, ele combinou, né, de não fazer milagres, mas depois vendo, né, que até os reveladores, quando ele recebe a mensagem lá de Betânia, né, que que fala, Senhor, aquele. Eu fui até nessa parte da mensagem porque ele fala assim que Jesus, é, a princípio, nada disse quando, Senhor, aquele que te ama está muito doente. Aí então Jesus nada respondeu. Esse trechinho aqui, ó, aconteceu-lhe um desses estranhos interlúdios, um intervalo em que parecia estar comunicando-se com algo externo além de si próprio. Possivelmente é com o O ajustador pai, o personalizado ajustador do dele, pensamento. né? Isso. Possivelmente é Isso. isso que ele estava ali sabendo ele recebendo a mensagem do ajustador personalizado de tudo isso que você acabou de falar, né? Acho que deve ter É, sido esse toque. Eu falei, puxa, deve ter acontecido isso. é. Bem legal. Como Jesus tinha, e aqui é mais uma hipótese, né?
para isso que nós estamos discutindo, como Jesus tinha essa comunicação fluida, tanto com o ajustador do pensamento personalizado dele, como com o Pai do Paraíso, porque ele mantinha uma comunicação fluida com o Pai do Paraíso. Em nenhum lugar do livro os reveladores nos falam que os Micaéis têm esse poder, esse atributo da presciência. Eu suponho, né? Eu suponho que essa presciência deles talvez venha justamente da facilidade do contato que eles têm com o Pai do Paraíso. No caso de Jesus, além disso, com o seu ajustador personalizado, né. Oi, tá com o microfone fechado, Yara. Eu estou fantasiando um pouco, porque, na verdade, eu não estou compreendendo o que possa ter ocorrido, mas procurando pensar com o que você transcorreu aí, né, do texto, o ajustador de Jesus, tendo dado um comando para o ajustador do pensamento de Lázaro permanecer aqui, é isso mesmo, né? Isso. Eu fico me perguntando, ok, eu acredito em sincronicidade, eu acredito no espírito sintônico, mas a pergunta que eu quero fazer é assim, o que conectou Lázaro com o processo carnal da morte? Os reveladores tornam isso mais conhecido? Foi a causa-morte? Ele estava Porque doente, né. Ele ficou muito adoecido, e ele morreu dessa doença que ele tinha. Eu não sei se tem algum lugar que os reveladores falam qual era a doença, mas ele ficou muito doente e morreu dessa doença. E depois, inclusive, a gente vai ver mais para frente aqui, que anos mais tarde, Lázaro morreu dessa mesma doença. Foi a doença que matou ele de vez, quando ele definitivamente partiu deste mundo. Então ele interessante isso, né? Porque é, assim, eu fico levantando, talvez pela falta de lógica, assim, para mim, é que o espírito de Lázaro ele teve um processamento, mesmo tendo adoecido, né? E esse adoecimento teria levado aquele estado ali de morte. Eu fico pensando que o espírito dele estava vivo. Ele não foi enterrado, depois foi enterrado no terceiro dia. Isso era procedimento com as mortes quando aconteciam? não, ele morreu dessa doença. O Lázaro não tinha um espírito, ele tinha um ajustador do pensamento que não estava fusionado a ele, né? Como Então, todos nós temos um ajustador do pensamento. Então ele morreu, e era costume dos judeus enterrarem os seus mortos, mas deixarem a porta do túmulo aberta por 3 dias, sim. porque eles entendiam que a alma, eles nem sabiam o que era alma, mas eles entendiam que a alma que nos habita fica ali com o morto por 3 dias para ter certeza que o morto morreu mesmo. Naquela época era comum enterrar as pessoas e elas não estarem mortas, ela está desmaiada, Hum, adormecida, esse negócio todo. entendi. Então eles deixavam por 3 dias, porque na teoria, no quarto dia, que então quando a alma se afastaria do morto, porque já estava comprovado que estava morto mesmo, o corpo entraria em decomposição. Eles dizem ali que o fel da ponta da espada do anjo tocaria o defunto
no início do quarto dia, né, no final do terceiro dia. E aí, a partir desse toque da espada com fel, o corpo entraria em decomposição. Então, todo esse evento foi meticulosamente planejado pelo nosso Pai do Paraíso, pelo ajustador personalizado de Jesus, pelo próprio Jesus, por todos eles juntos ou não, mas foi meticulosamente planejado para que Jesus, quando recebeu a mensagem, já sabia que ele estava morto. Assim como o ajustador do pensamento de Jesus sabia, 15 minutos antes da morte de Lázaro, que ele ia morrer e deixou então o ajustador do pensamento de Lázaro de sobreaviso: olha, ela vai morrer, o ajustador possivelmente já sabia disso, mas você não deve se ausentar, fica por aqui. Pois é. Mas por quê? Porque já existia o plano da ressurreição de Lázaro. E aí Jesus deixou para chegar na casa de Lázaro justamente no quarto dia da morte dele, quando nenhum judeu, nenhuma pessoa poderia argumentar que Lázaro não estava morto. Então, todos eles tinham certeza absoluta que Lázaro havia morrido. E ficaram, inclusive, preocupados, né? Puta, o cara vai abrir o túmulo aqui, o cara já deve estar fedendo, deve estar decomposição, esse negócio todo, né? Então, Jesus teve o cuidado de, nesse trabalho, nessa ação dele, ter certeza de que todos os detalhes estavam meticulosamente cuidados para que ninguém pudesse colocar em dúvida o feito do milagre dele. Então, não, o cara estava morto, não tem chance, e ele colocou o cara de pé. Então, realmente, ele tem poder, né? Então, essa foi a ideia. Não sei se esclareceu as suas dúvidas aí, Yara. Ainda não. Assim, Ainda não. entendi. Tá bom. Logicamente faz sentido, entendi. Mas eu estava falando do espírito, né? Você corrigiu, obrigada. Então teria sido algo ligado à alma e essa ordenação do ajustador do pensamento para permanecer ali que fica me intrigando. Eu fico pensando que aí é que tem o, o processo pessoal do Lázaro, que Jesus ali teria respeitado a natureza do que aconteceu, mas eu acho que eu ainda preciso ouvir um pouquinho do que vai rolar aqui hoje. Mais para frente tem mais detalhes sobre isso daí. E, de fato, esse foi um milagre deliberado que sobrepassou, alterou o curso normal da natureza. Pois Então, é, esse milagre só poderia acontecer não pela vontade de Jesus, nem de seu ajustador, mas apenas pela vontade ou concordância, nós não sabemos explicar, do nosso Pai no paraíso, de Deus Todo-Poderoso. De outra forma, Jesus não teria feito isso. Então, Jesus, ali, juntamente com o seu ajustador do pensamento, e juntamente com toda a hoste de seres celestiais que o observavam e acompanhavam, realizaram então essa proeza. A gente vai ver aqui que não é uma coisa simples. é, A gente vai chegar lá. tá bom. Então vamos aguardar aqui, a gente já vai chegar nesse desenlace aí. Oi, Sidney. É, é, é fácil
sentado aqui, uma cadeira confortável, na frente do computador. Não estou querendo julgar os judeus daquela época, mas isso realmente foi um milagre. Era Sim, para ter transformado o planeta, né? sim, Não só aquela região, mas o planeta inteiro. Isso é é na verdade. minha opinião. É. Mas aquela história, né, Sidney? Você tem razão, eu concordo com o que você está falando. Faz todo sentido, é uma coisa de bom senso, mas tem muita gente que questiona se Jesus de fato existiu, né? Então, que dirá o milagre da ressurreição de Lázaro? Muito bem. Eu quero chamar a atenção aqui para um parágrafo, né, que está aqui nesse texto que nós lemos aqui, que diz assim: "E agora podemos relatar um fato interessante e instrutivo. Embora esta narrativa desenrole-se como um acontecimento aparentemente normal de assuntos humanos, paralelamente ele traz algumas luzes muito interessantes. Conquanto o mensageiro haja alcançado Jesus no domingo contando-lhe sobre a doença de Lázaro, e ainda que Jesus tenha enviado a mensagem de que a doença não o levaria à morte, ao mesmo tempo, ele encaminhou-se pessoalmente para Betânia e até mesmo perguntou às irmãs onde o colocaram. Embora tudo isso parece indicar que o mestre estivesse procedendo segundo a maneira desta vida, de acordo com o conhecimento limitado da mente humana, entretanto, os registros do universo revelam que o ajustador personalizado de Jesus havia emitido ordens para que o ajustador do pensamento de Lázaro permanecesse indefinidamente retido no planeta depois da morte de Lázaro. E que o registro dessa ordem foi feito 15 minutos antes do último suspiro de Lázaro. Para mim, assim, não é isso que está escrito aí, mas para mim fica claro que Jesus tinha ciência que Lázaro estava morrendo, o ajustador do pensamento dele tinha ciência que ele estava morrendo, e eles já tinham decidido ali 15 minutos antes, talvez um pouco antes até, já tinham decidido que iam ressuscitar Lázaro, porque que sentido faria pedir para o ajustador do pensamento de Lázaro ficar por aqui, né? Então, é isso aí. Muito bem. Eu não sei iPhone quem que é, mas está com a palavra. Sou É o eu. Antônio Carlos. Não, é a Angele, tá bom. Deixa eu entrar aqui na câmera. Então, eu tenho a impressão que todos nós temos o nosso dia de partida, né? Já predestinado. E que Lázaro realmente, né, estava morto, sim. E, como você disse, ele ainda não tinha o ajustador do pensamento para que Jesus pudesse já se comunicar entre eles, para que ele ressuscitasse no momento que ele fosse ter que fazer essa demonstração, né, de força e poder, para que o Sinédrio visse o quanto ele era realmente poderoso. E então eu sinto assim que Lázaro estava morto, sim. Como Jesus sempre, quando fez milagres, ele dizia: o Pai em mim é que faz a obra, né? Não sou eu que faço, é o Pai em mim. Então, eu tenho a impressão que naquele momento, Deus realmente se apresenta nesse momento da ressurreição para que ele consiga
fazer esse momento tão majestoso, tão grandioso, né? Para impressionar mesmo o Sinédrio e aqueles que realmente ainda estavam em dúvida do poder dele. Agora eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se tem no livro de Urântia. Eu ouvi alguém me dizer que realmente o Lázaro estava morto, que Jesus realmente o ressuscitou. Mas como ele já estava predestinado a morrer naquele período, né, naquele dia, então esse milagre realmente foi feito, mas que ele não viveu muito tempo depois. Então, eu queria saber se no livro de Urântia tem alguma colocação nesse sentido, que como ele tinha que morrer naquele período, naquele dia, naquela época, ele não viveu muito tempo depois, porque já era o momento da partida dele. Então, eu queria saber. Só isso. Oi, Angele. Olha, só antes de responder a sua pergunta, só vou fazer uma pequena correção aqui. Tá. Naquela época, os habitantes de Urântia não costumavam receber indistintamente o ajustador do pensamento. Então, algumas pessoas tinham ajustador do pensamento porque tinham tido uma elevação espiritual que justificava receber o ajustador do pensamento. Lázaro era um desses crentes e ele recebeu o ajustador do pensamento, mas não todos os habitantes de Urântia naquela época recebiam. Então, a decisão da ressurreição de Lázaro só pode ter sido advinda do nosso Pai do paraíso. E talvez, Micael tenha feito, nosso Jesus tenha feito o pedido ao pai dele, dizendo: "Olha, eu acho que eu poderia fazer isso se você estiver de acordo", porque ele só faria isso com a concordância do pai dele, de outra forma ele não faria. Então, esse ato da ressurreição foi um ato que foi feito por uma deliberação do Pai do Paraíso ou por uma concordância do Pai do Paraíso, nós não sabemos, explicar, né. Com relação ao tempo de vida de Lázaro, não, ele viveu muitos anos depois de ressuscitado. Ele viveu muitos anos, ele morreu depois com 67 anos. Nessa época, ele tinha uma idade próxima da idade de Jesus. Eu não lembro agora se ele era 2 anos mais novo ou 2 anos mais velho. E Jesus aqui estava por volta de 36 ou 37 anos, né, não me lembro agora. Então, Lázaro viveu depois desse evento pelo menos mais 30 anos, né. Uhum. Teria que pesquisar as datas aqui para ver, mas não foi uma coisa assim rapidinha não. Mas ele teve que fugir, porque ele foi perseguido e o pessoal queria matá-lo. A gente vai ver isso aqui para frente. Muito bem, então vamos continuar aqui para buscar as respostas que nós ainda não tivemos. Que tem algumas dessas dúvidas estão respondidas. Então aqui o evento da ressurreição de Lázaro, quem quer ler? Posso Posso ler. ler. Tá bom, quem então? Egli ou Angeli? Vai, Angélica. Egli. Vai, Angélica. Bom, Vai, Egli, vai. deixa eu ir. Então, depois você lê o outro. A ressurreição de Lázaro. Obrigada, Angélica. Enquanto esse grupo de cerca de 45 mortais permanecia diante do túmulo, apenas vagamente viam eles a sombra de Lázaro, enrolado em bandagens de linho, repousando no nicho inferior à direita da cova fúnebre. Durante o tempo em que essas criaturas terrenas permaneceram lá, em silêncio e com a respiração quase retida,
uma hoste vasta de seres celestes haviam-se colocado em posição em preparação para responder ao sinal de ação que seria dado por Gabriel, o seu comandante. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, dou-te graças porque me ouvistes concedendo-me o meu pedido. Eu sei que tu sempre me escutas, mas por causa destes que estão aqui comigo, eu falo assim contigo, para que eles possam acreditar que tu me enviaste ao mundo e para que eles possam saber que tu estás atuando comigo naquilo que iremos fazer. E depois de ter orado assim, ele falou em voz mais alta: Lázaro, vem para fora. Embora os observadores humanos hajam permanecido imóveis, a vasta hoste celeste movia-se unificada, toda em uma única ação, obedecendo à palavra do Criador. Em apenas 12 segundos do tempo da Terra, a forma até então sem vidas de Lázaro começou a mover-se e, em breve, assentava-se na beira da plataforma de pedra onde estivera repousando. O seu corpo encontrava-se envolto nas mortalhas e a sua face estava coberta com uma bandagem. E enquanto Lázaro, vivo, permanecia de pé diante deles, Jesus disse: Desatai-o e deixai que ele se levante. Todos, exceto os apóstolos, Marta e Maria, fugiram dali para a casa. Estavam pálidos de pavor e tomados de espanto. Enquanto alguns ficaram lá, muitos se apressaram a ir para as suas casas. Lázaro saudou Jesus e os apóstolos e perguntou sobre o significado das mortalhas e por que havia ele despertado no jardim. Jesus e os apóstolos puseram-se de lado enquanto Marta contava a Lázaro sobre a sua morte, o enterro e a ressurreição. Ela teve de explicar-lhe que havia morrido no domingo e que agora havia sido trazido de volta à vida na quinta-feira, pois Lázaro estivera sem a consciência do tempo desde que adormecera na morte. Enquanto Lázaro saía do túmulo, o ajustador personalizado de Jesus, atual dirigente da sua ordem neste universo local, deu o comando para o ajustador de Lázaro, agora à espera, para que reassumisse a residência na mente e na alma do homem ressuscitado. Então, Lázaro, aproximou-se de Jesus e, com as suas irmãs, ajoelhou aos pés do Mestre para dar graças e oferecer o seu louvor a Deus. Jesus, tomando Lázaro pela mão, levantou-o, dizendo: Meu filho, o que aconteceu a ti será também experimentado por todos aqueles que acreditam nas boas novas do Evangelho, exceto pelo fato de que eles serão ressuscitados em uma forma ainda mais gloriosa. Tu serás uma testemunha viva da verdade daquilo que eu disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora entremos na casa e tomemos algum alimento para os nossos corpos físicos. Enquanto caminhavam para casa, Gabriel dissolveu os grupos adicionais de hostes ali reunidas, ao mesmo tempo em que registrava o primeiro e último caso sucedido em Urântia, no qual uma criatura mortal havia sido ressuscitada à semelhança do seu corpo físico mortal.
Lázaro mal podia compreender o que havia ocorrido. Ele sabia que tinha estado muito doente, mas podia lembrar-se apenas de que adormecera e de que fora despertado. E nunca se viu capaz de dizer nada sobre esses 4 dias no túmulo, porque tinha estado totalmente inconsciente. O tempo é inexistente para aqueles que dormem o sono da morte. Embora muitos tivessem acreditado em Jesus por causa dessa obra poderosa, outros apenas endureceram o próprio coração, mas ainda para rejeitá-lo. Por volta do meio-dia, no dia seguinte, essa história espalhou-se por toda Jerusalém. Dezenas de homens e mulheres foram a Betânia para contemplar Lázaro e falar com ele. E os fariseus, alarmados e desconcertados, convocaram uma reunião do Sinédrio para que pudessem determinar o que deveria ser feito a respeito desses novos acontecimentos. Muito obrigado, Eglin. Então isso, né? Lázaro ressuscitou. É interessante Imagina, que ele não durante todo esse tempo ele ficou no sonho da morte, né? Ele ficou inconsciente, né? Não teve aquelas histórias que normalmente nós ouvimos muito de pessoas que entram num túnel, têm histórias, experiência, né, de morte e depois ressuscita assim durante 5 dias, 5 minutos, 10 minutos, às vezes essas experiências, mas sono da morte. Fiquei, assim, achou bem legal isso, assim, que não tem muitas histórias, assim, que a gente fica nos imaginando. documentos que falam da nossa morte, né? Lá e depois falam da ressurreição na morôncia, eles dizem, né? E quando a gente morre, a gente fica completamente inconsciente, não tem noção de tempo e nada, né? Então, a gente não sabe o que acontece. Oi, Sussuzinha. Não, é só para comentar isso mesmo. E tem aquele documento que fala sobre quando a gente desperta nas morôncias, e tanto faz se você despertar ao terceiro período, se você despertar depois de 1000 anos ou numa dispensação planetária, que leva às vezes 20 mil anos, 50 mil anos, é a mesma coisa. É como se você tivesse, fechasse os olhos e abre os olhos de novo e você ressuscitou e você não sabe o tempo que você passou. Então, exatamente quando eu li essa parte, eu falei exatamente o que aconteceu com Lázaro, né? Ele não percebeu o tempo passar e a gente também não vai perceber, independente de se a gente despertar no terceiro período, ou em 1000 anos, ou em 20 mil anos. Para nós vai ser um fechar e abrir de olhos, né? Então, o que importa é o que vai acontecer depois. A gente vai, se a gente despertar em três, no terceiro período, a gente vai ter economizado, entre aspas, um tempo, né, de aprendizado. A gente vai começar mais rápido, mas na verdade acho que nem é tão importante assim. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, é o fato, os reveladores dizem que foi o primeiro e último caso de uma ressurreição de uma pessoa aqui em Urântia. Então, não tem registro de outra. Às vezes a gente escuta falar algumas coisas por aí, mas, segundo os reveladores, foi o primeiro e único caso, né? Também interessante, porque quando o pessoal viu que o Lázaro estava de pé ali falando, todo mundo escafedeu-se, né? Eu fico pensando ali, se a gente está no cemitério, no velório, e o defunto se levanta no caixão, o que que a gente faz? Sai correndo. Sai correndo, né? Então, foi o que aconteceu ali, com exceção dos apóstolos e das irmãs, e talvez alguns poucos ali. E muitos fugiram para casa, não quiseram nem ficar por ali, né?
E aí, então a gente olha e fala assim: nossa, mas esse é um fato surpreendente, deslumbrante, eh, e chama tanto atenção, né? Mas aí eu vi esse texto aqui, né, que Jesus fala para Lázaro: meu filho, o que aconteceu a ti será também experimentado por todos aqueles que acreditam nas boas novas do Evangelho, exceto pelo fato de que eles serão ressuscitados em uma forma ainda mais gloriosa. Quer dizer que esse aqui é café pequeno, esse negócio aqui, né? Glorioso é a gente ressuscitar lá nas morôncias, uma forma gloriosa de ressurreição. Então, muito interessante essa passagem, né? Que é uma coisa que realmente quebrou a regra natural da vida, né? Mas Jesus fala, se achou que foi muito quebrar essa regra, que foi um negócio surpreendente. Glorioso é quando você acordar ali nas morôncias, aí que você vai ver o que que é glorioso. Aí eu fico todo animado, né? Falo, poxa vida, né? Outra coisa importante, eu não sei se nós já lemos aqui ou ficou para trás, vocês me ajudem a lembrar aí. Mas os reveladores dizem que ressuscitar uma pessoa assim na carne é um tema muito complexo, muito difícil de ser realizado e que demanda o emprego de uma quantidade de recursos inimagináveis, né. Então, eu fico aqui pensando, né, a gente às vezes está lá com o nosso doente no hospital, pedindo para Deus: "Salva, faz isso, faz aquilo", né. Não deixa morrer, não deixa levar, não deixa acontecer. E faz todo sentido, claro, a gente fica apegado aos nossos entes queridos e tudo isso daí. Mas eu fico pensando, né, que não é muito diferente de fazer sumir uma doença que está matando alguém e fazer essa pessoa se recuperar, de fazer uma pessoa ressuscitar, né. Então, se tiver a intervenção de Deus para interromper o processo da doença, é uma intervenção fora do natural. Que não é para assustar ninguém, só para a gente pensar. E muitas vezes, de repente, nós temos que pensar: "Sim, né, meu pai, se puder, se a gente puder desfrutar do presença dessa pessoa querida por mais algum tempo, que assim seja, mas antes de tudo, faça-se a sua vontade". Porque a ressurreição desse ser querido vai ser mais glorioso ainda lá do outro lado. Então, dá muito o que pensar. A gente Claro, nós temos que pedir por aqueles que nos são caros, quem a gente gosta, mas nós não podemos nunca fazer vista grossa e pensar que a natureza segue a lei divina, a lei de Deus, e Deus, o Pai, sempre sabe exatamente o que é melhor para todos nós. Muito bem, ainda temos alguns minutinhos aqui. Diga lá, Sidney. Então, só corroborando com a Celi, né, como você mesmo que disse, segundo o próprio livro, a pessoa acorda como se fosse no dia seguinte, né? Ela não sabe o que passou. Vai acordar, não, o que aconteceu? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Meio abobado, mas é mais ou menos isso. Agora que vai ser glorioso, vai, né? Já pensou É, uma pessoa com uma doença terminal e acorda uhum. no corpo morencial novinho? Livre da Acorda, doença.
Isso. E aquele que não tinha uma perna? Acorda, agora tem. É, Né? Vai ser muito interessante. Vai ser muito bom. é. Muito bem. Mais algum comentário sobre esses textos? Eu quero comentar que, assim, agora eu percebo a intervenção de Deus, né? Essa passagem de Lázaro mexeu com um, um fato de que quando eu tinha 48 anos, eu tive um infarto e a sensação que eu tinha quando eu atravessei, né, que eu fiz aquela travessia ali naquele momento, a sensação que eu tinha era uma ressurreição mesmo, assim, era algo que era maior que a minha mente explicativa conseguisse me dizer. Nem tudo a gente explica com a mente. É maior. Muito bem, pessoal. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Ainda temos alguns minutinhos. Então, vamos ver o que o Sinédrio estava achando de tudo isso. Quer ler, Angélia, agora? Tudo bem. Só vou Então, acender uma. vai. Pronto, acendi um pouco mais de luz, vou ler pelo livro que eu acho melhor que o celular. Tá bom. Então, a 3, né? A reunião do Sinédrio. Ainda que o testemunho desse homem ressuscitado de entre os mortos muito fizesse para consolidar a fé da massa de crentes no Evangelho do Reino, pouco ou realmente nenhuma influência teve sobre a atitude dos líderes religiosos e dirigentes de Jerusalém, exceto no sentido de apressar a sua decisão de destruir Jesus e colocar um fim na sua obra. No dia seguinte, sexta-feira, por volta de 1 hora da tarde, o Sinédrio reuniu para deliberar novamente sobre a questão. O que faremos com Jesus de Nazaré? Após mais de 2 horas de discussão e de um debate acirrado, um certo fariseu apresentou uma resolução que pedia a morte imediata de Jesus, proclamando que ele era uma ameaça para todo o Israel e formalmente comprometendo o Sinédrio a decidir sobre a morte dele sem julgamento, desafiando assim a todos os precedentes. Por muitas vezes, esse augusto grupo de líderes judeus havia decretado que Jesus fosse apreendido e trazido a julgamento, sob a acusação de blasfêmia e numerosas outras acusações de insulto à lei judaica sagrada. Uma vez anteriormente, haviam ido longe a ponto de declarar que ele devia morrer. Esta, no entanto, era a primeira vez que o Sinédrio indicava ter o desejo de decretar a sua morte antes de um julgamento. Essa resolução, porém, não foi colocada em votação, pois 14 membros do Sinédrio demitiram-se em massa quando uma ação de tal modo inédita foi proposta. Embora tais demissões não houvessem sido formalizadas por quase 2 semanas, esse grupo de 14 retirou-se do Sinédrio naquele dia para nunca mais se assentar em conselho. Quando essas demissões foram oficializadas, posteriormente,
5 outros membros foram demitidos, porque os demais participantes acreditavam que eles alimentassem sentimentos amistosos para com Jesus. Com a saída desses 19 homens, o Sinédrio ficou em posição de tentar condenar Jesus com uma solidariedade tal que beirava a unanimidade. Na semana seguinte, Lázaro e suas irmãs foram convocados a comparecer perante o Sinédrio. Quando o seu testemunho foi ouvido, nenhuma dúvida podia ser sustentada de que Lázaro tinha ressuscitado de entre os mortos. Embora os anais do Sinédrio virtualmente admitissem a ressurreição de Lázaro, o registro comportava uma resolução atribuindo este e todos os outros prodígios feitos por Jesus ao poder do príncipe dos demônios, com quem ficou declarado Jesus estaria coligado ao príncipe dos demônios, né? Não importando qual fosse a fonte do seu poder de operar prodígios, esses líderes judeus estavam persuadidos de que, se não fosse imediatamente impedido, todo o povo comum logo acreditaria em Jesus. E, ademais, sérias complicações com as autoridades romanas admitiriam, já que tantos dos seus crentes encaravam-no como o Messias, o libertador de Israel. Foi naquela mesma reunião do Sinédrio que Caifás, um sumo sacerdote, pela primeira vez deu expressão àquele velho adágio judeu, que ele tantas vezes repetiu: melhor seria morrer um só homem do que perecer toda a comunidade. Então, o Caifás, né, fala: melhor seria morrer um só homem do que perecer toda a comunidade. Embora haja recebido um aviso dos feitos do Sinédrio, nessa tarde sombria de sexta-feira, Jesus não ficou nada perturbado e continuou repousando no sábado, em casa de amigos em Betfage, um povoado perto de Betânia. Bem cedo, na manhã de domingo, Jesus e os apóstolos reuniram-se, como haviam combinado, na casa de Lázaro, e, despedindo-se da família de Betânia, partiram em viagem de volta ao acampamento de Perla. Muito obrigado, Angélica. Então tá aí, não deu certo o plano de Jesus, a ideia de Jesus de comover esse pessoal do Sinédrio, né? Talvez ele já soubesse que isso iria acontecer. Mas, de qualquer forma, 19 membros do Sinédrio acabaram saindo do Sinédrio, né? A gente não sabe se todos eles depois se juntaram aos crentes de Jesus, mas o simples fato de que eles queriam condenar Jesus sem julgamento foi o suficiente para que muitos deles não concordassem com essa ideia, né? Então, tá aí o resultado da ideia do Sinédrio. E aí, nunca houve um questionamento sobre Lázaro ter sido ressuscitado ou não. Eles concordavam que Lázaro tinha sido ressuscitado, então isso nunca foi posto em dúvida. O que eles argumentavam é que isso tinha sido feito por uma obra do demônio e não de Deus, né? Então, que Jesus teria um pacto, um vínculo com o demônio, e por isso ele teria conseguido a ressurreição de Lázaro.
Claro, tinha que ter um argumento que, de alguma forma, pelo menos na cabeça deles, derrubasse a Jesus, né? Que pusesse a perder a ideia de que Jesus era um ser divino, um filho de Deus, inaugurando o reino dos céus aqui na terra, né? Então, tá aí. E eles, inclusive, chamaram Lázaro e as irmãs de Lázaro para testemunhar o evento. Então, naquele momento ali, Lázaro e as irmãs se safaram, não aconteceu nada com elas. Mas depois que Jesus morreu, eles acharam, nós vamos ver mais para frente, eles falavam: olha, temos que dar um fim nesse Lázaro também, porque não adianta a gente sumir com o milagreiro e deixar o milagre aí, tem que acabar com esse milagre também, né? Então, Lázaro passou a ser perseguido mais tarde por esses membros do Sinédrio.